Nesse mês de julho, aproveitando as férias das crianças, vou propor a você, amigo leitor, enquanto relaxa longe dos miúdos. Opa, como vai? Você está bem, meu amigo? Estou fazendo aqui a revisão do nosso editorial da edição de julho. Então, edição de julho, férias dos miúdos. Para quem não sabe, miúdos em Portugal são as crianças, tá? Então, e eu escolhi o tema para nós falarmos nesse mês de julho, enquanto nós podemos fazer um pouco de devaneio, enquanto as crianças, os miúdos estão fora, na maioria das vezes aproveitando um pouquinho desse recesso escolar, um devaneio sobre paradoxos. Você deve estar me questionando, paradoxos, Claudinei? Puxa vida, por que complicar? Por que você coloca esses temas tão assim complicados para falar num editorial de uma revista? Não, deixa eu te explicar. Eu não quero complicar nada, não, muito pelo contrário. Apenas aproveitar para a gente pensar um pouquinho, fazer um pouquinho de ginástica mental, levando um pouquinho além daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Paradoxo, muita gente me pergunta. Bom, antes de começar a falar sobre paradoxo, por favor, eu não quero que você acredite em nada daquilo que eu vou dizer. Tá? Não acredite em mim. Combinado? Então, paradoxo, olha aqui. A definição de paradoxo, segundo o dicionário Aurélio, diz o seguinte: ele é definido como um conceito que é ou parece contrário ao comum, ou seja, um contrassenso, um disparate. Você percebeu? Observe que ele mencionou parece contrário, ou seja, parece falso, mas é verdadeiro. Você viu que complicou um pouquinho? Já pela própria definição, né? Agora, eu falei para você não acreditar em mim, não é um outro contrassenso? Por quê? Você deve estar me perguntando isso, né? Se eu estou falando para você não acredita em mim, você concorda que para você não acreditar em mim, você tem que acreditar? Não entendeu? Ainda não entendeu? Então, por favor, quando você tiver que dar uma resposta desse tipo, seja espontâneo. Como? Já perdeu a espontaneidade, né? Você percebeu que na hora que eu pedi para você ser espontâneo, automaticamente você já não é mais espontâneo. Então, isso por quê? Porque é um paradoxo. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que você entenda que é muito complicado, muito difícil a gente querer entender um paradoxo. O paradoxo, normalmente, é um caminho curto através da nossa mente inconsciente. Por quê? Ele trabalha ligado com o cérebro direito. Então, ele corta o caminho, ele sai da análise lógica. Então, é muito difícil a gente querer entender alguma coisa ilógica com a lógica. Concorda comigo? Então, paradoxalmente falando, torna-se difícil nós entendermos aquilo que nós não quisermos entender. Não vou complicar mais, não. O que é importante a gente saber é o seguinte, que quando nós quisermos fazer qualquer processo de mudança nas nossas vidas, tudo que aconteceu no mundo até agora, aconteceu por descobertas através de paradoxos. As mudanças têm que vir de dentro para fora. Então, quando os cientistas descobrem alguma coisa, na verdade eles estão trabalhando num determinado paradigma, buscando alguma coisa e, de repente, paradoxalmente, eles saem daquilo e descobrem outra. A maioria das coisas que nós conhecemos, dos inventos, não foram inventados buscando aquilo. Sempre foram buscando outras coisas e acaba descobrindo. Você vai numa direção, de repente você erra o caminho e acaba encontrando o pote de ouro. Concorda? Então, é assim que a coisa funciona no nosso dia a dia. Então, eu queria entender a linguagem do nosso cérebro. Quando nós trabalhamos racionalmente, a gente trabalha num sistema binário, igual um computador, 0 e 1, ou sim e não. Quando nós trabalhamos com o nosso cérebro direito, nós passamos a ter aí nós temos caminhos múltiplos para nós chegarmos a N de respostas e o que hoje nós conhecemos como pensamento lateral. Mas não vamos complicar mais, não. Eu só quero falar mais um termozinho que é muito importante. Você já ouviu falar em autopoiese? Não?
Está vendo? Estou complicando mais. Autopoese é um termo recentemente empregado por dois chilenos que eles descobriram, pesquisando os processos biológicos, o nome dele é Francisco Varela e Humberto Maturama, que era a capacidade dos seres vivos produzirem a si próprio, ou seja, se reproduzirem. É a organização de um sistema vivo. Então a autopoese vem justificar todos os processos de transformação que nós temos. Então, resumindo, se você quiser emagrecer, primeiro você tem que se sentir gordo, você tem que se achar gordo. Antes de você querer mudar para alguma coisa, você tem que chegar nessa coisa. Então, se você for a algum lugar, você só pode voltar depois que você chegou lá. Concorda comigo? Então, isso tudo é um sistema de transformação e que é um tema fascinante que nós não podemos, nesse curto prazo, nesse curto tempo desse editorial, extrapolar e falarmos mais sobre isso. Mas nós estamos aqui falando sempre a respeito. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida. Nós mudamos de endereço, nosso telefone continua o mesmo. Por favor, acesse o nosso site, tem todas as informações ali. Agora, curtam a revista Merck News, leiam a edição, vejam a nossa capa. Não é um doce? Nossa capa, a garota Tamires, a Tamires Nascimento é um próprio doce. Por quê? Porque ela é a rainha da festa do chocolate de Ribeirão Pires. Então, nesse friozinho, nesse inverno, nada como curtir um pouquinho um chocolate quente, que tal visitar a festa e continue lendo a Merck News e acompanhando os nossos editoriais. Tem muita informação para você. Eu volto na próxima edição. Até lá, tenham um ótimo dia, em cada dia desse mês.